Então, vazou a nova box do Duel Links. Eu tô fazendo esse vídeo antes do lançamento oficial, então não sei se a box é 100% confirmada, mas foi um cara que já acertou. O cara que vazou essa box foi um cara que já acertou outras boxes. Se eu não me engano, foi ele que acertou a box da Arpia, sendo que não tinha nada, ninguém tinha achado nada dentro dos arquivos do jogo. Ele foi lá e cravou a box inteira da Arpia. Então, tecnicamente, tô de uma fonte confiável, mas por via das dúvidas, eu só vou estar lançando esses vídeos que eu vou estar gravando agora depois do lançamento oficial, beleza? Então pode ser que esse vídeo aqui nem vá pro YouTube. Nessa box que vazou, eu trouxe muitos suportes para muitos decks, trouxe cartas muito boas, tá? E se eu fosse fazer tudo isso, comentar especificamente sobre tudo, cada detalhe de toda a box em um só vídeo, o vídeo ficaria imenso. Eu acho que vídeos grandes a galera não gosta de assistir muito. Então eu vou recortar esse vídeo em várias partes. E essas partes vão sair no decorrer nos próximos dias, tá? Então vamos lá, no vídeo de hoje, como vocês já viram pelo título, já viram pela thumbnail, Dark World. Vamos fazer uma análise sobre esse deck e das novas cartas que vieram e uma cartinha que veio. Tá, vamos lá falar sobre um pouco das cartas de Dark World, tá? Separei algumas cartinhas aqui, algumas cartas que combam junto. Dark World é um deck que o arquétipo em si já tá há muito tempo no Duel Links. Ele é lá da Primal Burst, no final de 2017, na virada do ano, de 2017 para 2018, veio algumas cartas. Entre as que vieram, veio a Snow, o Cerulho, o Brown, veio a Snow de mais relevante, o Cerulho, o Brown, veio a Neva Negra, e veio a Snow. Aí depois de um tempo veio o Lucente, se eu não me engano. Não, depois de um tempo veio a Jilings em Selection Box. A Jilings foi reprintada, quer dizer, foi lançada em box na box do Paleozoic, se eu não me engano, do Canadian. Depois na Gaia Genesis eu acho que veio o Portão, junto com o Lucente. Veio o Gold de drop, num Castelo DD, se eu não me engano. E agora, por fim, nessa box, vai estar vindo o Grafa e a investida ao mundo negro, tá? O Grafa que é o boss do deck, é o que faz o deck rodar, o personagem principal do deck é o Grafa. Vamos comentar sobre essa carta. Que, cara, Dark World, eu não acredito que eu tá tendo. Eu não acredito que o Grafa vai estar vindo pro Duel Links. Pra quem não sabe, o Dark World é meu deck do Yu-Gi-Oh! Em geral preferido, tá? Então, mano, desde 2017, desde que a Snow foi lançada, eu tô esperando o Grafa no Duel Links. E finalmente esse dia chegou. Se eu vou abrir essa box, é óbvio que eu vou abrir essa box. Pelos Dark World e por outras cartinhas que eu vou comentar nos próximos vídeos, tá? Mas vamos lá, vamos ler o Grafa. O Grafa ele diz o seguinte, tá? Ele é o nível 8, demônio, 2.700 de ataque, 1.800 de defesa, trevas. Você pode invocar este card por invocação especial do seu cemitério ao devolver um monstro mundo negro, ao devolver um monstro Dark World que você controla para a mão, exceto ele mesmo. Então, se ele tá no seu cemitério e você controla o monstro Dark World, você devolve esse monstro Dark World para a mão, exceto o próprio Grafa, e dá a special dele do cemitério. Beleza? Esse já é um volume de jogo bem da hora. Outro efeito. Se esse card for descartado para o cemitério por um efeito de card, você escolhe um card que seu oponente controla e destrua, tá? Os Dark World eles trabalham com a mecânica de descarte, tá? E descarte por efeito. Então não são todos os tipos de descarte que funcionam. Por exemplo, o Corte de Karma, que é uma carta bem conhecida no Duel Links, é uma trap que você descarta uma carta, seleciona um monstro do campo e bane ele. Esse descartar, se você lê a carta de um jeito, esse descartar é custo. Então os Dark Worlds eles não ativam o efeito, eles só ativam o efeito quando o ato de descartar é efeito. E quando o Grafa é descartado, ele destrói uma carta no campo. Além disso, se ele é descartado da sua mão por efeito de card do oponente, você olha um card aleatório na mão do seu oponente e depois, se era um monstro, você pode invocá-lo por invocação especial no seu campo. Então, mano, ele mexe com a mão do oponente. E mexer com a mão do oponente, mano, é muito forte, tá? Mas eu acho que esse efeito não vai caber no deck, embora seja um efeito muito bom. Eu acho que esse efeito em si não vai caber no deck, porque eu acho que as builds mais competitivas elas vão tentar tirar o Cerulho do deck. Por quê? A build de Dark World que rodava, mesmo não sendo um deck muito forte, era usando através do Cerulho, que é o Cerulho que faz você ativar esses efeitos secundários do Dark World. Porque o Cerulho, quando ele é descartado, por efeito normal, ele vai pro campo do oponente e o oponente descarta uma carta. Só que como ele tá no campo do oponente, o oponente é você. Então é você que acaba descartando uma carta pelo efeito de uma carta que agora é dele. Então você triga o efeito secundário dos monstros Dark World, tá? Essa jogada, ele meio que não era tão consistente, porque você trocava um combo de 2 cartas por um combo de 3. Porque você tinha que usar o Cerulho como ponte. Então ele não sou muito fã do Cerulho, porque ele faz o deck ser mais... brincar mais, porque você precisa do Cerulho para fazer as jogadas. Com o Grafa não. Por exemplo, você precisava do Cerulho para fazer as jogadas com um Gold, por exemplo. Ou com Rei Bilks, que eu nem separei aqui.
Com o Grafa não. O Grafa, se ele é descartado por efeito normal, você já destrói a carta do oponente, você não precisa estar descartando pelo efeito do Cerule, tá? Então, mano, muito bom o Grafa, um boss excelente. E vamos lá. A outra carta que veio foi a Investida ao Mundo Negro, que é uma carta bem legal, não é tão impactante quanto o Grafa, mas é uma carta sim a se considerar. Qual é o efeito dela? Você escolhe um monstro demônio de nível 4 ou meio no seu cemitério, você invoca ele por invocação especial, você descarta o monstro do tipo demônio, só pode ativar ele uma vez por turno. É o seu monstro reborn do deck, tá? Enfim, vou dar uma lida por cima nas outras cartas para vocês que não conhecem o arquétipo terem conhecimento, tá? Como eu já falei, os monstros Dark World trabalham com a mecânica de descarte, então uma das principais cartas é a Snow. O que a Snow faz? Se ela é descartada por efeito, você busca qualquer carta Dark World do seu deck à sua mão, incluindo ela mesma. Além disso, se ela é descartada por efeito de card do oponente, você pode escolher um monstro no cemitério do seu oponente, adicionar o card de Dark World que você já adicionaria, e depois invocar um monstro que você selecionou em posição de defesa, tá? Então, mano, a Snow é muito boa, é a buscadora do deck. Também temos um Braum, que ele tenta ser um Snow, só que ele é relativamente mais fraco, porque se ele é descartado, em vez de você buscar uma carta, você compra uma. Então você não está buscando exatamente o que você quer, você compra uma carta que ainda é bom, comprar cartas ainda é bom. Além disso, se ele é descartado por efeito de carta do seu oponente, em vez de você comprar uma, você compra duas. Então você percebe que esse efeito de... Quando os monstros Dark World eles são descartados por efeito de carta do oponente, é como se o efeito deles recebesse um burst, tá? O efeito de descarte do oponente, pelo efeito do oponente, é um efeito mais forte que o comum. O Cerule eu já falei, né? Que é quando ele é descartado, ele vai pro campo do oponente, você descarta uma carta. Aí você triga o efeito de descartar por efeito de carta do oponente. E temos os monstros que eles se auto-invocam, tá? Temos vários. Entre eles, Luzente, que é o nível 6, o Gold e o Beige, tá? Todos eles, quando são descartados, eles entram no campo. O Luzente e o Beige, o Luzente e o Gold, tá? Eles têm efeito quando são descartados por efeito... Eles têm efeito de quando são descartados por efeito do oponente, tá? O Gold, quando ele é descartado por efeito do oponente, ele destrói duas cartas no campo. E o Luzente, ele invoca por invocação especial o monstro demônio do seu deck. O Beige não. O Beige, quando é descartado, ele só se invoca por invocação especial. Ele não tem efeito secundário de ser descartado pelo efeito de carta do oponente, tá? Só que o Beige, ele provavelmente vai ser utilizado no lugar desses dois aqui, porque o Beige você consegue dar normal summon dele. Então você consegue, de certa forma, tá lupando o Grafa. Por exemplo, você tem dois Grafas no cemitério. Você tem um Beige na mão e uma Jinx. Você dá Jinx, descarta o Beige entra por Special. Você ainda não deu Normal Summon. Efeito Grafa no cemitério, volta o Beige pra mão, invoca a Grafa. Normal Summon Beige, Grafa cemitério, volta o Beige pra mão novamente, invoca o Grafa. Você consegue ativar outra carta, descartar o Beige de novo, Special Beige. Então, mano, você consegue fazer várias jogadas com Dark World, consegue fazer várias jogadas combinando o Beige com o Grafa, tá? Então isso é bem importante. Temos também as duas spells de descarte, tá? Que é a Jinx, provavelmente é uma das mais importantes, porque é a carta que você quer ver na sua mão inicial. O que você faz, o que ela faz, cada duelista compra uma carta e depois cada duelista descarta uma carta. E isso triga o efeito dos seus Dark World. Um problema dessa carta é o seguinte, os dois duelistas compram uma carta e descartam. Isso pode... O seu oponente, por exemplo, ele pode ter vindo com a mão ruim, e ele comprar essa carta pode ser o fator que faz ele desbricar, tá? Então, é meio que uma faca de dois gumes, mas ela é definitivamente muito importante, é 3 no deck, sem nem pensar, tá? Temos o campo, os portões do mundo negro, que todos os monstros demônio no seu campo, todos os monstros demônio no campo ganham 3 de ataque e defesa, incluindo os demônios do oponente. E uma vez por turno você pode banir um monstro do tipo demônio do seu cemitério, descartar um monstro do tipo demônio e depois comprar uma carta. Lembrando que esse efeito não é uma vez por turno, é uma vez por turno, claro, mas é por cópia. Ou seja, se ativa os portões, ativa o efeito dos portões, se você ativar outro campo por cima, você pode ativar o efeito do outro campo de novo. Então você consegue ativar 2 vezes o efeito dos portões no mesmo turno, tá? Enfim, é draw power, muito bom. O Dark World tem muito isso, tá? O Dark World tem muito isso, ele compra muita carta. E quando ele pega, meu amigo, o deck comba demais. E é um deck que é difícil parar, tá? É um deck que vai te dar 2 Grafa por turno, até 3. E você vai ter que segurar de alguma forma. Então, muito ansioso para ver como o Dark World vai funcionar no Duel Links, como ele vai se comportar. Por fim, temos 2 traps, tá? Temos a Lavagem Cerebral do Mundo Negro e a Névoa Negra. Vou começar falando primeiro da Névoa Negra. Ela é uma carta que não tem Dark World no nome, então você não consegue estar buscando ela pelo efeito da Snow, mas é uma carta relativamente interessante, tá? Uma vez por turno você pode selecionar um monstro do cemitério do seu oponente, descartar um monstro do tipo demônio para banir a carta selecionada. Então ela faz um Grave Control, ela controla o cemitério do oponente enquanto você está descartando carta vai ativar efeito. O grande problema dessa carta
não tem Dark World no nome. Isso é um problema. Outra carta é a Lavagem Cerebral do Mundo Negro. Quando um monstro do oponente tiver ser feito, se você tiver 3 ou mais cartas na sua mão, essa é 30 de chapa de dano, você pode escolher um monstro Mundo Negro no campo, devolver ele pra mão, e se isso acontecer, o efeito ativado se torna descarte um card aleatório da mão do seu oponente. Essa carta você lê e você pensa, nossa mano, que carta muito boa. Só que ela tem alguns poréns, tá? Primeira coisa, você tem que ter 3 cartas no campo, um monstro Dark World no campo e ela. Ou seja, só aí já são 5 cartas. Beleza? Beleza. Outra coisa é que esse descarte é aleatório. Ou seja, se dessas 4 cartas que você tiver, alguma foi spell e o oponente descarta a spell, você não faz tanta vantagem assim. Se você nega o efeito, tecnicamente, nega o efeito do bicho do oponente, porque o efeito dele vai se tornar, você não nega, ele se transforma o efeito dele. Mas é muito específica, ainda mais no Duel Links que você só abre com 4, então eu acho que essa carta aqui meme, tá? Mas quando pega é legal, mas o problema é pegar, tá? Então vou deixar ele de lado por enquanto. Tirando as cartas mais legais do arquétipo, temos outras que não são exatamente do arquétipo, mas que combam em si. Uma delas é o Arrastado para a Cova. Os 2 duelistas revelam suas mãos, cada um seleciona um card da mão do seu oponente, e depois você descarta o card selecionado das mãos dos 2 duelistas. Depois cada duelista comprou a carta. É simples, se ativou, cada duelista revela sua mão. Eu escolho uma carta do oponente para ele descartar e o oponente escolhe uma carta da minha mão para descartar. Essas cartas são descartadas e você compra, e cada duelista compra uma carta, tá? Ela é quase uma D-Link, só que a carta que é descartada é o oponente, cada oponente que escolhe, tá? Então, só tem uma dessa no jogo, que é Level Up DX, se eu não me engano, 38, se eu não me engano. Mas essa carta pode servir, por exemplo, como uma quarta D-Links. Então, fique de olho nessa carta. E por último, são 2 monstros que têm basicamente a mesma função, que são Normal Summons, que é o Trance e o Corvo Mitológico. Vou começar falando sobre o Corvo Mitológico, porque ele é luz, isso é bom salientar, tá? Ele é demônio, mas é luz. Luz, trevas, se pensar em usar um levianeiro, não sei. Mas vamos lá. Uma vez por turno você pode descartar qualquer número de cards, se isso acontecer até o final desse turno, esse card ganha 1 nível e 4 de ataque. Pode perceber que eu tô um pouco rouco, tava gripado, então relevem isso, então minha voz tá falhando um pouco. Mas vamos lá, ele descarta a carta e esse descartar ativa efeitos Dark World, tá? Ele é regulador, então, por exemplo, você tá com ele no campo, você descarta um beijo, o beijo vai entrar, ele vai estar nível 3, beijo nível 4, já faz 5/7. Você descarta o beijo em Snow, o beijo vai entrar, você vai buscar a carta. 4/4 você pode fazer rank 4, você pode fazer 5/8. Então, fique de olho nessa carta, porque ela pode ser usada na decklist, tá? E a outra carta que tenta fazer a mesma função, só que de forma diferente, é o Trance. Uma vez por turno você pode descartar um monstro do tipo demônio, e se isso acontecer, esse card ganha quem já ataca até o final desse turno. Então você já percebe uma desvantagem no Trance. O Raven, se você tiver 3 Dark World na mão, você pode descartar os 3 Dark World e os 3 vão ativar efeito. O Trance não, você descarta um. Mas ambos são o seguinte, você dá Normal Summon, eles não ativam na Normal, você tem que ativar o efeito. Então nesse meio tempo você pode tomar Trashlow, você pode tomar Compota, Canadian, Book. Esse é um problema do deck, tá? Porque as Normal Summons e a Dealings são muito importantes para você começar. Depois que você começa, você já bota bicho demônio no campo. Quando você bota demônio no campo não, quando você bota demônio no grave, aí as coisas ficam mais fáceis porque você pode utilizar o campo, porque o campo é muito bom. Mas antes disso você tem que jogar de alguma forma, e a melhor forma de jogar é a D-Links ou seu monstro Normal Summon. O Trance, por outro lado, ele tem um efeito secundário, que quando ele é destruído e enviado para o cemitério, você pode escolher um monstro trevas que tiver banido e você adiciona um alvo para sua mão. Então você pode reciclar os monstros que você baniu pelo efeito dos portões de mundo negro. Ou se, sei lá, o seu Grafa tomar Karma Cut, você pode reciclar ele. Então, os dois têm vantagens e desvantagens, né? O Raven, ele pode descartar mais de uma carta por turno. E o Trance, ele recicla, né? Então, são 2 opções. Você escolhe a que você preferir. Uma outra vantagem do Raven é que ele é Synchro. Que ele é Synchro não, é que ele é Tanner. Então você pode estar jogando com Synchro. Pode ser uma caixinha de ferramentas a mais no seu deck. Então, eu montei uma decklist, vou mostrar pra vocês. Não sei se vai ser a melhor, mas é o que eu pensei aqui na hora. Vamos pra ela. Então vamos lá. A decklist que eu montei é essa. Você pode bater o olho e pensar, nossa, velho, que decklist ruim. Vamos lá. Quantidade das cartas. 3 D-Links, óbvio. 3 Snow, óbvio. 3 Grafa, óbvio. Isso aqui é padrão. O que eu tô optando usar? Beige. Eu tô usando 2 Beige, tá?
O Base ele vai ser a Normal Summon para trazer o Grafa. Basicamente isso. Você pode estar usando a Snow também. Mas o Base vai ser seu principal alvo para você estar lupando o Grafa. Outra coisa, 2 campos. Por que 2 campos é interessante? Você tem que rodar pelo menos um campo. 3 eu acho muito, mas 2 eu acho uma quantidade boa. Porque você pode estar buscando o campo pela Snow e você precisa ter 2 para caso você precise ativar 2 campos no mesmo turno, tá? Então 2 é bem importante. 2 Raven, 2 Corvos, porque tecnicamente você quer abrir com uma dessas 5 cartas, então você tem 5 cartas para abrir Open Hand. Caso você não abra, você tem os Boxeadores e as Trashlos, tá? Para segurar. Nessa versão eu usaria Sacar o Destino, porque aí você consegue estar segurando o jogo com seus Boxeadores e com a Trashlos. Tá controlando o dano que você recebe e tá ativando o Sacar o Destino e buscando a carta que você quer, tá? Com isso, no turno de volta, você destrói o oponente com facilidade utilizando os grafas. Essa é a ideia do deck. No extra deck, um Hieratic, tá? Porque é rank 8 e você consegue fazer com grafa. Um número 70, Aranhona, porque um Beige ali, um Corvo que tá na rank 4, um Snow, 2 Beige, quem sabe. Faz o número 70. Daigusto pra reciclar uma carta e dar uma draw, bem bom. Dueler para controlar o cemitério do oponente, e aí os Synchros, que é um Onimaru, para você estar fazendo com o Grafa e o Raven nível 4, um Zeta, que você faz com o Raven nível 3 e o Beige, e um Scrap, que você faz com o Raven nível 4 e o Beige, tá? Essa é a decklist, não sei se vocês acham legal, mas foi a decklist que eu pensei aqui de cara, com o Sacar o Destino, segura o jogo, na volta destrói o oponente. O extra deck, mano, tem muita opção mesmo. Eu deixei muita opção de lado pelo fato de só ter 7 opções. Mas tá aí. Você pode rodar Vermilion. Você pode rodar mais ranks 4 como Rogue, Werewolf. Enfim, muitas opções. Você escolhe o que você preferir. O Boxeador é interessante também pelo fato de você utilizar rank 4, tá? Porque hora ou outra seu Boxeador vai passar o turno. Hora ou outra o oponente vai passar o turno com o Boxeador no campo. Vai deixar o seu Boxeador no campo. E ele é nível 4, você consegue dar normal sumo de um Beige, fazer alguma coisa. Então, mano, é importante o Boxeador nessa decklist, tá? E é isso. Esse foi a análise de Dark World. É um deck, mano, que com certeza, finalmente eu vou ter vídeo de Dark World no canal. Meu deck preferido. Eu já tenho 3 Snow. Eu tenho tudo, velho. Só falta os grafa. Então, enfim. Dark World, velho. Ansioso pra ver. Pode flopar? Pode flopar, mas eu vou abrir porque é meu deck preferido. Então é isso, gostou da análise, velho? Esqueça de deixar o seu like, redes sociais aqui na descrição, meus cortes aqui na descrição também, entra lá. Fui, falou e até mais. Lembrando que vai ter mais vídeos sobre essa box. Fique ligado no canal para não perder esses vídeos, ative o sininho. Fui, falou e até mais. Falou!